Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao Devocional da Esperança. Estou tão animado por vocês estarem aqui conosco hoje. O tema que vamos explorar juntos é extremamente especial e, sem dúvida, relevante para todos nós. Reflexões sobre Tiago 1,2,4, como as provações desenvolvem nossa paciência e fé. Antes de começarmos este profundo mergulho nas Escrituras, é importante lembrar-nos da significativa oportunidade que temos de nos conectar e crescer juntos na fé. Portanto, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo e ativar o sininho das notificações. Isso é fundamental para que você não perca nenhum dos nossos devocionais edificantes e inspiradores que são projetados para tocar seus corações e vidas. Agora, vamos ao que realmente importa, com corações abertos e mentes receptivas. Nos versículos de Tiago 1,4, encontramos um convite poderoso ao crescimento espiritual em meio aos desafios que são parte inevitável de nossa jornada. O apóstolo Tiago, com sua sabedoria divina e profundo entendimento do comportamento humano, nos desafia a considerar como alegria as diversas provações que fazem parte do nosso dia a dia. Esta passagem não é simplesmente uma exortação espiritual vazia. Trata-se de uma instrução prática que nos ajuda a entender melhor o propósito que Deus, em sua infinita sabedoria, tem para cada um de nós. Principalmente quando nos deparamos com momentos de crise e adversidade, é vital refletirmos sobre essas palavras e seu significado profundo, que pode ser verdadeiramente transformador. O que Tiago nos ensina é que as provações, na verdade, desempenham um papel fundamental não só no desenvolvimento da nossa paciência, mas também na profundidade da nossa fé. Cada desafio que enfrentamos na vida é mais do que um mero obstáculo. É como um exercício espiritual que fortalece a nossa crença em Deus e sua bondade. Em tempos desafiadores como os que vivemos hoje, é essencial sempre lembrar que nossas lutas não são em vão. Elas possuem um objetivo maior que muitas vezes não conseguimos perceber imediatamente. A perseverança que cultivamos em nossas vidas cristãs se transforma, assim, na base sólida para um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus, mostrando que é por meio das dificuldades que nos aproximamos dele e experimentamos seu amor. Mas você deve estar se perguntando como podemos aplicar essa sabedoria em nossas vidas diárias e contemporâneas. Quando nos deparamos com dificuldades, é imperativo refletir sobre elas com uma mentalidade positiva e aberta. Ao invés de nos deixarmos abater pelo desânimo ou pela tristeza, devemos nos perguntar: o que Deus está tentando me ensinar por meio dessa provação? Essa reflexão não é apenas um exercício de introspecção. É uma chave poderosa que pode transformar nossa percepção e ajudar a moldar nosso caráter de acordo com a sua vontade e propósito divino. Tiago nos aconselha a deixar a paciência completar sua obra, para que sejamos perfeitos e completos, sem que nos falte coisa alguma. Esse convite nos leva a um nível de maturidade espiritual que vai muito além do superficial. Portanto, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado pelas adversidades, lembre-se da promessa contida nessas palavras e busque a graça de Deus para perseverar em fé e esperança. Ao longo deste vídeo, vamos explorar mais profundamente cada um desses pontos, refletindo sobre práticas que podem ajudar todos nós a crescer na fé, mesmo nas provações mais desafiadoras que a vida nos apresenta. Que Deus nos abençoe nessa jornada incrível que trilhamos juntos. Hoje, vamos nos aprofundar ainda mais em nossa reflexão sobre Tiago 1,4, que nos convida a olhar para as provações de uma maneira completamente nova e impactante. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Esta passagem nos ensina que as dificuldades da vida são bem mais que simples obstáculos.
Na verdade, elas são de fato oportunidades valiosas para o desenvolvimento da nossa fé e da nossa paciência. Quando nos deparamos com desafios, somos estimulados a buscar a Deus de maneira mais intensa e a confiar nele nos momentos de incerteza e insegurança que todos enfrentamos. É fácil ter fé e coragem quando tudo flui bem em nossas vidas, mas é nas tempestades que nossa verdadeira fé é testada, sendo consequentemente fortalecida. Cada prova que encontramos é como um treinamento para o nosso espírito e para a nossa alma. Assim como um atleta se dedica para treinar seu corpo e se tornar mais forte, as provações que enfrentamos nos ajudam a crescer na perseverança e na capacidade de enfrentar adversidades com fé. Tiago nos lembra que a perseverança deve ter sua obra completa, para que sejamos perfeitos e completos sem nos faltar coisa alguma. Isso implica que, ao passarmos por dificuldades, estamos sendo moldados e preparados para um propósito maior em nossas vidas, um propósito que Deus já planejou para nós desde a eternidade. É essencial notar que Tiago não simplesmente nos diz que devemos suportar as provas, ele nos exorta a considerá-las uma fonte de verdadeira alegria. Essa mudança de perspectiva é não apenas essencial, mas também extremamente transformadora. Ao invés de ver a dor e o sofrimento como castigos injustos ou fardos que precisamos carregar, devemos enxergá-los como uma parte integral do nosso crescimento espiritual. O sofrimento então se torna um convite para que cultivemos uma atitude de gratidão, mesmo nas circunstâncias mais sombrias e desafiadoras que possam surgir. Ademais, as provações também nos ensinam a buscar apoio nas Escrituras e na comunidade de fé que nos rodeia. A Bíblia está repleta de histórias de indivíduos que enfrentaram desafios imensos e encontraram força em Deus. Pense em Jó, que, mesmo em sua dor e perda, manteve sua integridade e uma fé inabalável em Deus. Ou nos apóstolos que, apesar das perseguições intensas, nunca deixaram de pregar a mensagem de amor e esperança que Jesus lhes confiou. Essas narrativas poderosas nos recordam que, embora nossas lutas possam ser intensas e dolorosas, Deus está sempre presente e operando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos perceber. Por fim, ao conseguirmos ver as provações como oportunidades para exercitar nossa fé, conseguimos desenvolver um caráter mais forte e resiliente. Essa transformação nos prepara não apenas para lidar melhor com novos desafios que surgirão em nosso caminho, mas também para auxiliar outros ao nosso redor, que podem estar passando por tempos difíceis e tempestuosos. Ao compartilharmos nossas experiências e a forma como Deus nos apoiou, podemos ser uma luz na vida de outras pessoas, trazendo esperança e conforto para aqueles que estão cercados por suas lutas. Vale a pena refletir. Como você tem usado suas experiências para ajudar os outros a superar as dificuldades? Essa reflexão pode mudar não apenas a sua vida, mas a vida de muitos ao seu redor. Vamos continuar explorando juntos. À medida que continuamos a explorar Tiago 1,4, é essencial refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos de forma prática em nosso cotidiano. Como exatamente podemos, de fato, considerar a alegria nas tribulações que enfrentamos diariamente? Um primeiro passo significativo é a mudança de mentalidade. Precisamos encarar as dificuldades como partes inevitáveis e fundamentais da jornada da vida, e não como meros obstáculos que nos impedem de alcançar nossos objetivos e sonhos. Quando encontramos uma situação desafiadora, a primeira coisa a fazer é buscar uma perspectiva mais elevada, tentando olhar para a situação com olhos de quem confia plenamente em Deus e em seu plano divino de amor e salvação. Além disso, a prática da oração se revela como uma ferramenta poderosíssima na nossa luta contra as provações. Orar durante esses momentos difíceis não apenas nos ajuda a conectar com Deus de maneira íntima,
mas também nos proporciona a oportunidade de buscar sua orientação e encontrar um senso de paz em meio ao caos que nos rodeia. Quando colocamos nossas preocupações, medos e ansiedades diante de Deus, somos lembrados de que não estamos sós em nossas batalhas cotidianas. A oração se torna um recurso importante para liberar nossas ansiedades, permitindo que Deus nos preencha com a paz que excede todo o entendimento humano, conferindo-nos a força necessária para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Outro aspecto importante que não podemos ignorar é o envolvimento na comunidade de fé. Precisamos sempre nos lembrar de que não devemos carregar nossos fardos sozinhos. A Bíblia nos ensina que devemos compartilhar uns com os outros nossas alegrias e, igualmente, nossas tristezas. Os irmãos e irmãs em Cristo representam um apoio valioso durante os desafios que enfrentamos. Às vezes, ouvir o testemunho de alguém que já passou por uma situação equivalente pode nos oferecer grande ânimo e esperança, ajudando-nos a enxergar a luz no fim do túnel de nossas batalhas pessoais. Além disso, é crucial manter em mente a importância da gratidão em nossas vidas. Mesmo nas provações, devemos procurar algo pelo qual ser gratos. Pode ser tão simples quanto a presença de amigos que nos apoiam ou a beleza da criação ao nosso redor. A prática da gratidão ajuda a manter um foco positivo e nos recorda das bênçãos que frequentemente tomamos por garantidas na correria do dia a dia. Quando somos gratos, nossa perspectiva muda radicalmente, permitindo-nos ver a luz mesmo nas horas mais sombrias e desafiadoras. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ao enfrentarmos as provações da vida, lembremo-nos de que elas são uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual, um convite à paciência e ao fortalecimento da nossa fé em Deus. Que possamos olhar para cada desafio que surgir em nosso caminho não como um peso insuportável, mas como uma chance de nos aproximar mais de Deus e de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. É nesse processo que não encontramos apenas paciência, mas também sabedoria e um caráter moldado pela ação constante do Espírito Santo em nossas vidas. E lembre-se, como você pode usar suas experiências para ajudar aqueles que estão enfrentando lutas ao seu redor? Pense nisso para descobrir como você pode ser um instrumento de conforto e esperança na vida de outros. À medida que continuamos nossa reflexão sobre Tiago 1,4, é importante lembrar que as provações são, sem dúvida, uma parte inevitável da vida cristã. Tiago nos incentiva a considerar essas dificuldades como um motivo legítimo de alegria. Esta pode parecer uma perspectiva estranha, especialmente quando estamos passando por momentos difíceis e desafiadores. Mas essa visão nos revela uma verdade profunda. As dificuldades têm o potencial de nos moldar e fortalecer nossa fé inabalável. Quando enfrentamos desafios, somos levados a depender ainda mais de Deus e de sua força. É nesse lugar de dependência que o verdadeiro crescimento espiritual acontece, onde a paciência se desenvolve e nossa capacidade de enfrentar adversidades é aprimorada ao longo do tempo. É fascinante como, mesmo em situações complicadas e desafiadoras, podemos encontrar as sementes de crescimento e mudança em nossos corações. Essa é uma verdade que muitos cristãos têm vivido ao longo da história, onde recorrer à fé é um pilar de sustentação em tempos de crises. Ao longo dos séculos, a fé tem sido um pilar de sustentação para indivíduos e comunidades em momentos em que as tempestades da vida ameaçaram derrubar luz. Por exemplo, muitas grandes figuras da Bíblia superaram adversidades extremas, e foi nessas lutas que puderam experimentar um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. E não devemos nos esquecer também de que a importância da nossa jornada de fé não se limita apenas a nós mesmos. A mesma fé que nos sustenta também pode impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor. À medida que crescemos e nos desenvolvemos por meio das provas, temos a oportunidade de impactar positivamente aqueles que nos cercam. Isso significa que, enquanto trabalhamos para superar nossas dificuldades,
também nos tornamos exemplos de esperança e resiliência, mostrando que é possível encontrar força e luz em meio às tempestades da vida. É nesse espírito que devemos encorajar uns aos outros, apoiando-nos mutuamente em oração e ação. Comunidades de fé fundamentadas no amor e no apoio mútuo podem se transformar em um verdadeiro refúgio para aqueles que estão passando por momentos difíceis e desafiadores. Quando compartilhamos nossas lutas e as experiências de como Deus trabalhou em nossas vidas, geramos laços que nos ajudam a permanecer firmes nas promessas de Deus, mesmo em meio à dor. Vamos buscar juntos um espaço seguro onde possamos nos expressar, apoiar e crescer no amor de Cristo, trazendo esperança e encorajamento àqueles que mais precisam. Envolva-se mais com a sua comunidade e participe dos grupos de oração, compartilhe suas dificuldades e também suas vitórias. Quando fazemos isso, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também proporcionamos um ambiente propício onde outros podem sentir-se à vontade para se abrir e compartilhar os seus desafios. Essa conexão espiritual autêntica pode ser a chave para mudanças significativas na vida de uma pessoa, e é o que faz toda a diferença na jornada de um cristão: crescer em íntima comunhão com os outros. Uma das mais belas realidades da fé cristã é que, ao enfrentarmos as provações, nunca estamos sozinhos. Deus está conosco em cada etapa do caminho. Ele é a nossa fonte inabalável de esperança e conforto. Em Romanos 5:3,5, Paulo reforça essa ideia ao afirmar que também devemos nos regozijar nas tribulações, pois elas produzem perseverança, caráter e esperança em nossas vidas. Quando cultivamos uma vida de fé e dependência em Deus, encontramos a força para superar momentos de dor e dificuldade. Cada desafio se torna assim uma oportunidade para nos conectarmos mais intimamente com o Senhor, confiando em sua sabedoria e providência, mesmo quando as respostas não são imediatas ou não chegam no tempo que desejamos. Durante tempos difíceis, podemos nos sentir desanimados e até mesmo questionar a Deus sobre as razões por trás de nossas lutas e dificuldades. É nesse momento que precisamos relembrar o que diz Tiago, considerar as provações como motivo de alegria. Precisamos encontrar a força para fazer essa escolha, mesmo que seja um desafio no início. Quando olhamos para nossas dificuldades através da lente das promessas de Deus, percebemos que tudo deve ter um propósito divino. As experiências que nos confundem e intrigam neste momento se tornarão, no futuro, as histórias que moldarão nosso testemunho e fortalecerão nossa habilidade de ajudar outros em necessidade. Cada fase difícil que atravessemos não deve ser vista como um fim, mas sim como um meio pelo qual Deus está trabalhando em nós. A obra que Ele realiza em nossas vidas é contínua e merece ser celebrada, pois somos constantemente moldados à imagem de Cristo. Como Paulo menciona em Filipenses 3:12-14, devemos nos concentrar em prosseguir em direção ao objetivo que Cristo nos previu, abandonando o que ficou para trás. Essa perspectiva nos convida a olhar para frente, não para nossas limitações, mas para as promessas que Ele tem para nós e a força que possuímos para continuar a jornada, independentemente dos desafios que vão surgir. Portanto, ao enfrentarmos as tribulações, lembremo-nos de entregar nossas ansiedades ao Senhor, confiando que Ele tem um plano muito maior para nós, mesmo quando não conseguimos compreender. É na esperança e na confiança que encontramos a verdadeira paz e a alegria que transcende todas as circunstâncias. Essa é a essência da vida em Cristo, um convite contínuo para um relacionamento eterno e significativo. Agora, como podemos aplicar esses princípios em nosso dia a dia de formas práticas e relevantes? Primeiro, é vital adotarmos uma atitude constante de gratidão. Quando nos deparamos com dificuldades, ao invés de reclamar e lamentar as situações que nos cercam, podemos buscar reconhecer as lições que essas provações nos ensinam sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento com Deus. É importante ressaltar que a gratidão não é apenas uma resposta emocional.
é um hábito que cultivamos intencionalmente ao longo do tempo. Lembre-se de que é por meio da prática da gratidão que nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus em nossas vidas, aprendendo a perceber sua mão atuando em cada situação, mesmo nas mais desafiadoras. Além disso, reserve um tempo em sua rotina para praticar a oração. Peça a Deus que abra seus olhos e coração para enxergar as oportunidades de crescimento espiritual que podem surgir em meio ao sofrimento. Tenha plena certeza de que Ele está interessado em cada detalhe da sua vida e deseja que você cresça mais próximo dele. As dificuldades podem ser um solo fértil para o desenvolvimento de nossa paciência e fé, quando as enfrentamos de frente com uma atitude positiva e confiante em Deus. Uma prática que pode ser extremamente benéfica é escrever um diário de gratidão e fé. Anote as bênçãos que você recebe, mesmo que sejam pequenas, e registre suas experiências nas provações. Esse simples ato pode transformar sua perspectiva e lembrar-lo das coisas boas que Deus está fazendo em sua vida, mesmo durante tempos difíceis. Também é útil fazer um inventário espiritual de tudo que você já superou e de como Deus o apoiou ao longo da sua jornada. Essa prática não apenas reforça sua fé, mas pode servir como um testemunho poderoso para ajudar outros que estão passando por momentos desafiadores. Por fim, nunca se esqueça de que Deus é um Deus de relacionamentos. Ele nos criou para estarmos em comunhão uns com os outros. Ao enfrentar adversidades, entre em contato com amigos na fé e peça oração ou apoio. Compartilhe suas lutas e não tenha medo de pedir ajuda. Isso é um sinal de coragem e força, e não um sinal de fraqueza. Juntos, por meio do apoio mútuo, podemos enfrentar as maiores tempestades da vida, cientes de que, em última análise, somos respaldados e amparados pelo amor e poder de Deus. Que possamos caminhar juntos, sustentando-nos com amor e bondade, tal como Cristo nos ensinou. Por fim, ao enfrentarmos provações, lembre-se de que é um processo de crescimento contínuo e dinâmico. O objetivo final não é apenas superar as dificuldades que encontramos, mas emergir delas como uma versão mais forte de nós mesmos, mais próximos de Deus e mais sensíveis às necessidades dos outros. É nesse espaço de vulnerabilidade que também encontramos a força para nos conectar com as pessoas ao nosso redor, compartilhando nossos testemunhos sobre a forma como Deus tem nos ajudado e guiado em nossas próprias lutas. Lembre-se das palavras de Tiago: a paciência deve ter a sua obra perfeita. Ao permanecermos firmes nas provações, permitimos que Deus conclua sua obra em nós, preparando-nos para os planos que Ele tem pela frente. Essa esperança nas promessas de Deus é o que nos mantém motivados diante de qualquer adversidade, pois sabemos que Ele está sempre no controle e trabalhando para nosso bem. Cada um de nós é uma peça vital na grandiosa tapeçaria que Deus está tecendo neste mundo, e ao enfrentarmos as dificuldades, temos a oportunidade de impactar vidas ao nosso redor. Assim, busquemos aproveitar cada prova como uma oportunidade de crescimento e intimidade com Deus. Permita que as dificuldades que você enfrenta moldem sua vida e seu caráter, mas também lembre-se de que, por meio do apoio à sua comunidade e ao compartilhar de experiências, você pode criar uma rede de esperança e fé que encoraja todos ao seu redor. O amor de Deus não apenas nos sustenta nas provas, Ele nos capacita a ser luz no mundo, ajudando e inspirando aqueles que ainda não conhecem a graça que encontramos em Cristo. Nunca subestime o poder da sua história e como ela pode impactar outros, especialmente quando se trata de momentos de dificuldade e dor. Que possamos continuar caminhando juntos, inspirando outros a ver o amor e a luz de Deus em meio às trevas.